Muito bom dia. No panorama de hoje temos bolsas mundiais em um tom mais otimista, após o pronunciamento do Banco Central dos Estados Unidos e que trouxe aí um aumento na taxa de juros de 0,25% e também deixou uma mensagem para o mercado de que realmente o ciclo aí ele pode se encerrar na casa dos 5%. Isso animou bastante os mercados, trouxe uma certa previsibilidade aí para as empresas que precisam emprestar muito dinheiro, né? Trabalham muito alavancada, como as Big Techs, por exemplo, Apple, Google, Facebook, enfim, todas essas empresas de tecnologia aí que trabalham realmente muito alavancada, trabalham com bastante dinheiro emprestado, isso acabou dando um fôlego para elas. E o mundo acaba refletindo isso. Hoje a gente tem China e Pacífico, Ásia e Pacífico, na verdade, refletindo a alta de ontem, porque quando saiu os dados eles já estavam com o mercado fechado, né? Então o dia de hoje para eles uma alta aí refletindo os dados de ontem. Na Europa temos a Europa toda em alta, altas expressivas, inclusive. Hoje também a gente tem a definição da taxa de juros do Banco Central Europeu, que vai ser provavelmente na casa de 0,5%. E a gente fala mais sobre isso daqui a pouquinho. Os futuros americanos um pouco mistos, mas em suma em alta na maior parte deles. E os que estão em baixa é uma leve baixa. Ontem aqui no Brasil a gente teve um descolamento aí do mundo. Nossa bolsa caiu enquanto a dos outros países subiu, né? Isso devido aí a alguns dados mais preocupantes em relação ao Brasil mesmo. Por exemplo, um processo em cima da Ambev, onde algumas cervejeiras menores que não fazem parte do grupo estão dizendo que eles estão mascarando aí os dados, enfim. E o mercado ficou bastante preocupado porque eles são os mesmos controladores da Americanas, né? Então, realmente pode ser que isso tenha acontecido, porém ainda não tem provas contra eles, né? O mercado vai ficar bem atento nessa questão. Outra coisa que ajudou a puxar a nossa bolsa para baixo ontem foi a queda do minério, caiu, se eu não me engano, mais de 3%, e também uma queda aí no petróleo. Lembrando que Vale e Petro são as duas maiores empresas do nosso índice, então elas ajudam bem aí a puxar a nossa bolsa para baixo. Para o dia de hoje, no pregão noturno de Chicago, temos uma soja se recuperando da queda de ontem. Ontem o contrato caiu mais de 20 cents por bushel. Hoje vem subindo aí 0,56%, cotado a 15,28 dólares o bushel. Milho subindo também 0,20% no momento, cotado a 6 dólares e 82 o bushel. O petróleo segue no movimento de baixa que veio ontem, mas está caindo mais tranquilamente hoje, caindo 0,35%. O petróleo, isso é praticamente nada. Cotado no momento a 76 dólares e 15 o barril. O dólar, a partir da comunicação do Fed, realmente perdeu bastante força, né? Porque agora com essa ideia de que realmente a taxa de juros vai parar ali na casa de 5%, os investidores acabam preferindo outros lugares para investir, como por exemplo o Brasil. E hoje o dólar DX está caindo aí 0,13%. Para a agenda de hoje, temos dados bem relevantes a serem publicados. Como eu já falei anteriormente, a taxa de juros do Banco Central Europeu, às 10h15 da manhã. A gente vai ter dados de seguro-desemprego nos Estados Unidos às 10h30 da manhã. Na parte da tarde, na parte da manhã a gente ainda tem a coletiva de imprensa do Banco Central Europeu. Isso é bem interessante. Mais interessante do que o dado, efetivamente, se vem um aumento de 0,5% ou não, porque isso dá um norte e um horizonte aí para frente. E a gente também vai ter na parte da tarde o discurso da Christine Lagarde, que é a presidente do Banco Central Europeu, às 3h30 da tarde. Aqui no Brasil, ontem a gente também teve a decisão da taxa de juros, que foi mantida em 13,75%. E o comunicado do nosso Banco Central foi que eles vão. O comunicado do nosso Banco Central é que vai se manter a autonomia, pelo menos até ao fim da presidência do Campos Neto, e também que eles podem seguir uma linha mais dura aí, dependendo de como que ficar o fiscal do país. Então, para esse ano, a perspectiva é que a taxa ainda se mantenha na casa de 13,75%, o que atrai capital estrangeiro, principalmente para renda fixa. Isso ajuda a derrubar o dólar também, a nossa divisa fica melhor. E ele também não descartou possíveis aumentos aí caso o governo venha a ferir o fiscal. Então vamos ficar atentos.